esse tema. Aqui. O algoritmo holopensênico é o mecanismo intraconsciencial do sequenciamento sistemático e ordenado de pensamentos, sentimentos e energias, gerador, atrator e retroalimentado pela repetição de escolhas, memórias, hábitos e comportamentos delineadores da expressão da holomaturidade consciencial em determinado momento evolutivo. Tudo sobre o tema, a sua pesquisa. A ideia do verbete, né, algoritmo holopensênico, é porque eu vou vendo que a gente vai criando um futuro e às vezes a gente não para mapear as consequências das nossas manifestações, dos nossos hábitos, de padrões de pensamento. Então, por exemplo, a pessoa quer ser depressiva, ela pode começar a desvalorizar ela, a achar que o mundo não está contra ela, que as pessoas estão contra ela, ela se sentir mal, se vitimizar bastante. Depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar naquela condição. E o que eu quero chamar a atenção é que isso é meio matemático. Claro que tem N variáveis para cada pessoa. Então a gente não padroniza, porque cada pessoa é única. Mas se a pessoa começar a mapear, no caso dela, a média do padrão de pensamento dela, que tema é mais recorrente que ela está pensando, né, que ela está sentindo ali das emoções. Então ela vai mapeando isso e ela vai ter uma noção do que ela pode estar atraindo para o futuro, né, que a gente chama lá de omniconfluência, né, ela está atraindo uma confluência evolutiva, que pode ser salutar, saudável, madura, homeostática, harmônica, se as ações, os hábitos, os comportamentos são saudáveis, né? Mas podem ser nosográficos ou patológicas as consequências se a atuação é imatura, se as escolhas são imaturas, se os hábitos são imaturos. Então a gente está construindo o tempo inteiro isso. E eu quis chamar a atenção com essa ideia do algoritmo, que hoje em dia é fácil a gente fazer associação, né? Todo mundo tem a maioria das pessoas tem uma mídia, né? Seja o Instagram, o Facebook, o TikTok, e a gente vai passando ali, né? As pessoas vão passando, e o interesse dela determina o que mais vai aparecer na mídia dela. Né? E eu estou fazendo uma associação porque o nosso interesse, seja até nas mídias, seja até em leitura ou em não leitura, vou chamar assim, a gente está criando ou construindo algo ali na frente, vivência, a gente está atraindo vivências, sincronicidade, e eu estou querendo chamar a atenção disso, por quê? Porque está na nossa mão e fazendo uma limpeza do que a gente pensa, do que a gente sente, dos nossos hábitos, né? Dos nossos comportamentos. Então, uma pessoa que cede sempre à preguiça, né? Como é que ela vai construir algo mais ostensivo ali na frente? Ela já está podando ela a curto, médio e longo prazo, né? Mas tem coisas que a gente só enxerga a longo prazo. Então, às vezes, a gente não vê, a gente é surpreendido com um cenário, com uma crise, né, que a ideia de crise não é punição, mas é uma consequência de um monte de variáveis que a gente está inserido. E aí eu vejo que a gente pode tentar ser mais profilático se a gente para uma autopesquisa, para estudar o que eu estou gerando com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu escolho, né, com as minhas ações, com as minhas não ações, né? Não fazer nada também é uma escolha, que vai gerar, ou vai construir, ou vai contribuir para construir um futuro ou uma vivência específica, ou uma crise. Isso é muito sério, né? Exatamente. Eu Essa é a ideia do verbete, a reflexão em cima disso. Né? Porque a reflexão do dia a dia muitas vezes passa batido, né? A pessoa acaba não refletindo sobre como ela se manifesta no seu dia a dia. Vai levando jeito e aí de maneira inconsciente, não é inconsciente, é de maneira irrefletida. Perfeito. Né? Isso é mais sério. Isso que você está falando é importante porque a gente realmente, na minha hipótese, a gente para muito pouco tempo para fazer autopesquisa, né? E aí às vezes eu pergunto em algum curso, a gente está agora em junho, né? Nesses 6 meses aí, a gente sentou para pesquisar sobre a gente quanto tempo? Foi 1 horinha? Foram 10 horas? Foram 20 horas? O que a gente aprendeu sobre a gente que não está legal, que a gente precisa melhorar? E o que a gente aprendeu que está muito legal, que a gente tem que enxergar para a gente aprender a ser mais traforista ou mais positivo com a gente? Então a gente pesquisa muito pouco. E a gente deveria ter um hábito de pesquisar mais. Você vê, se a gente bota no nosso algoritmo lá uma pesquisa frequente, constante, a gente vai acabar evitando um monte de problema, porque a gente vai ver atitudes que às vezes a gente não via, que não estavam maduras, a gente vai poder reeducar, fazer uma reciclagem. A gente pode evitar ou trabalhar com vídeos, formas de falar, de se expressar, que vão evitar problemas ali na frente. Então a gente pode trabalhar bastante com autopesquisa. E a gente acaba pesquisando pouco a gente.
E às vezes isso pode ser um dos grandes furos nossos nessa existência. Né? Eu gostei da ideia de algoritmo, né? Porque realmente é uma rede de informações que você vai criando e essas informações vão se interconectando, quer queira, quer não. Né? Perfeito. E isso vai criando o nosso holopensene, porque se eu penso mais sobre determinado assunto, se eu tenho o hábito X, Y, Z, aquilo dali vai fazer parte desse holopensene. Exatamente. Esse holopensene pode ser mais saudável, mais salutar, ou ele pode ser mais patológico, mais imaturo. Mas as consequências vão vir. E assim, eu gosto sempre de falar isso, né? Não é punição, não é nada de religioso, é técnico. A gente tem uma ação e aquela ação tem uma consequência. Se a ação é positiva, salutar, ótimo. Se a ação é não saudável, ela vai ter ali uma repercussão negativa desse bumerangue que ela jogou e que vai voltar para ela na mão dela, mais cedo ou mais tarde. É verdade, muito bem.